nós novamente aqui na AltV, no Soberania Nacional, a TV da internet, sempre pioneira nesta coisa que está revolucionando o mundo, que é a internet. Mas o mundo avança, a tecnologia avança e tem coisas que não mudam. E não mudam porque o homem é difícil de mudar e nós temos uma história. E a gente precisa compreender a história para talvez crescer e mudar. E justamente por conta disso, eu fui buscar uma pessoa muito especial, uma colega minha de profissão, uma colega minha de faculdade e uma especialista conhecida no Brasil todo pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Eliana Abrão, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, imenso. Então, por que eu trouxe a Eliana aqui? A Eliana publicou novamente, pela segunda edição, né, Eliana? Segunda edição. O livro dela, Direitos do Autor. E é um tema árduo, até mesmo para os estudantes de Direito. Então, eu queria que você começasse a contar para a gente por que essa dificuldade dos próprios alunos em aprender esta matéria. É porque ela é abstrata? Será que é por isso? Que bela pergunta, Rosana, bela pergunta. Eu vou dizer para você, não é ausência de privilégio de entender só dos estudantes ou até de alguns advogados, mas também de juízes, magistrados. Ah, tenho certeza. Todo o sistema jurídico teve dificuldade, como eu tive no começo da minha carreira, porque não era um sistema que derivava dos nossos usos e costumes. O nosso direito deriva dos nossos usos e costumes. Então ele era difícil, ele era complicado, como uma expressão que eu escutei muito ao longo da minha vida, mas que direito complicado? É porque, na verdade, ele não nasceu realmente aqui, ele nasceu fora daqui, nasceu na Inglaterra e depois migrou para os Estados Unidos. Então é um direito que tem origem nos costumes anglo-saxônicos. Que são totalmente diversos. Latinos. E nasceu quando? Esse direito nasceu... É uma história interessante, porque dizem que se a máquina de imprensa, a invenção de Gutenberg, deu origem ao direito autoral, a internet vai dar origem à sua implosão, né? É muito interessante essa visão. Mas então ele começou efetivamente com a máquina, os primeiros resquícios. O que aconteceu com a invenção da máquina de imprensa? Ela dizem até que era patenteada no começo. Então, por ser uma patente ter uso exclusivo, era o governo da Inglaterra que detinha o controle de todos os escritos. Aos poucos essa patente foi caducando e foi migrando para outros países. Em que momento a gente pode dizer que isso começou a representar alguma forma de perigo? Quando os escritos que eram manuscritos eram controlados, a partir do momento que você tem uma impressão muitas vezes repetida, um número infinito de cópias idênticas, alguma coisa se anunciava, algum novo projeto aparecia. Neste momento, a imprensa, o Império Britânico, através dos seus reis e rainhas, descobriu a importância desse direito, chamou a classe dos nobres e disse, olha, vamos fazer o seguinte, vou outorgar a vocês um monopólio na publicação de livros, vocês me pagam impostos, desde que vocês me reproduzam 3 tipos de livros, Bíblia, livros de direito e livros de alfabetização. Com isso, ela controlava a produção intelectual, porque não permitiria escritos que fossem contrários à realeza. Perfeito. Se não tem escritos contrários à realeza, na verdade... Não há rebelião, não há história, não há nada. O nascimento desse direito acessório, né? O nascimento não é tão bonito. Foi a Revolução Francesa que, portadora de outras máquinas de imprensa e outros escritos, começou a escrever, começou a ameaçar a sua própria realeza. Esses livros atravessaram o Canal da Mancha e eram presos pelo governo britânico nos portos e queimados, porque eram essas edições piratas. Então, qualquer semelhança com o que acontece hoje, com o que a gente chama de pirataria em direito autoral, não é mera semelhança. Então, esse direito nasceu de forma mais ou menos inglória lá no passado. Acontece que com a evolução da comunicação, da tecnologia, as músicas começando a tocar por força do aparelhamento tecnológico, eletrônico, ela teve uma espécie de ubiquidade, né? Quer dizer, o que você escuta aqui, você escuta há muito tempo, você escutava fora do Brasil, precisava haver um controle internacional sobre isso. Primeiro, porque todas as pessoas queriam ouvir, principalmente música, peças de teatro, posteriormente transmissões de rádio e TV. E esses direitos, para você construir um fonograma, para você construir um DVD, você precisa de muito investimento. Então, a indústria veio buscar uma forma de se garantir. Garantir o quê? Garantir que essa matéria-prima, que é a criação artística, pudesse ser fixada e ela trataria de pegar este suporte mecânico
e disponibilizar para o mundo. Disponibilizar para o mundo. Nesta troca, ela tinha que ser garantida internacionalmente. Então, o direito, sistematicamente, juridicamente, começou em 1886 com uma convenção, que é a Convenção de Berna, e daí passou a evoluir. Há pouco tempo atrás, passou, a ONU administrou tudo isso até a década de 90, em que, com a criação da Organização Mundial do Comércio, se fez ver a importância desse direito. Ele mudou um pouco de cara, de imagem, em razão da importância que ganhou no mundo, e hoje é administrado então, pelas duas organizações internacionais, pela ONU e pela OMC. Você disse que a imprensa foi o que trouxe e que a internet será... Por quê? Por quê? Porque a máquina de imprensa propiciou um número X de cópias. Perfeito. Então, havia um controle. A internet desconstituiu o controle. Inicialmente, hoje, ela comete um outro abuso, ela controla demais. Quer dizer, as exceções que nós temos na lei de direito autoral, em benefício da sociedade, ou seja, usos sem precisar de autorização prévia, começam a ficar mais restritivos por conta de softwares que detectam quaisquer tipos de utilização de obra e, às vezes, confundem publicamente o que é citação, por exemplo, com reprodução parcial de obra. Nossa. Citação é totalmente livre, a reprodução parcial é algo diferenciado, sim, um ilícito. Barbaridade. Agora, é verdade que muitos artistas até querem um pouco de pirataria porque é uma forma de divulgação da sua obra? Eu não sei se o artista, Rosana, não sei se a indústria, porque este tipo de comentário que eu escuto há muitos anos, ele sempre correu a látera e é matéria não dita, digamos assim. O que eu sei é que a pirataria não interessa a ninguém de uma certa forma. Mas se nós formos perversos, nós vamos ver que ela existe e ela sabota o governo em primeiro lugar, porque você não paga impostos sobre o pirata, você não paga direitos autorais, portanto ela subverte o artista. E terceiro, ela desconstitui esse próprio direito. Então ela passa a ser uma rebelião civil, né? Okay. Se nós formos olhar sobre a ótica estritamente jurídica. O que é verdade é que o artista sempre teve e sempre terá que investir muito mais nas suas atuações, nas suas performances, porque o disco, realmente, quem ganha no disco é a indústria. É a indústria. Ele ganha pouco. Muito pouco. Mas falando no que o artista ganha, eu vou para uma pergunta que eu te fiz lá fora. Né? A lei no Brasil é antiga e há a previsão de que os herdeiros de um artista vão receber os direitos autorais durante 70 anos. Isto hoje, como é que está sendo visto pela sociedade? Porque quando a lei veio, até poderíamos entender o contexto, mas essa lei está atual ou essa lei está, como dizia o Goffredo da Silva Teles, revogada pelo tempo e pelos costumes? Que maravilha! Saudosos professores pensantes. Né? Sim. O que existe, na verdade, esses 70 anos, nós precisamos deixar claro... Aliás, meus internautas, eu cometi um grande deslize. Querida Elaine, o que é o direito autoral? Para depois a gente explicar e você poder entender e decidir se é justo ou não os familiares receberem durante 70 anos os direitos sobre isso. Você faz umas perguntas interessantíssimas, Rosana. O que é o direito autoral? Direito autoral, eu quase diria que é uma construção, uma ficção jurídica, construída lá atrás, no século XIX, para garantir o quê? Essa disponibilização de determinadas obras e materiais. Então vamos lá. O livro, como o meu livro não é este amontoado de cores, capa, tinta, papel, não é isso. O livro é aquilo que eu escrevi durante um ano, e nele eu tenho inclusive a colaboração de alguns fantásticos colegas de área. Então, não foi o livro escrito e atualizado nesses últimos 10 anos. No seu efeito suporte, é aquilo que imaterialmente está lá dentro. São as ideias transformadas em textos completos. Então, aí eu já tenho a primeira pista para você do que seja direito autoral. Então, o que nós chamamos de direito autoral é o direito sobre
a criação de uma pessoa física tornada disponível por meios físicos para outras pessoas. Esse é o primeiro conceito quase abstrato. E é abstrato. Mas todas as leis do mundo dizem: as obras protegidas são essas, e eu vou enumerá-las já já. Então, para a lei dizer as obras protegidas são essas, primeiro ela parte de um conceito de que existem várias obras criativas que não gozam da proteção por direito autoral. Então, assim, a nossa lei, graças a Deus, hoje, antecede as obras criativas por conta o que não ofende aos direitos autorais, o que não se considera. Ideias, métodos, sistemas, calendários, informações que estão aí no domínio do mundo. Isso aí não é direito autoral, ainda que você... Mesmo que seja compilado. A ideia em si, mas no momento em que você tem uma ideia para escrever um romance... Com base nesses dados... A sua inspiração não é direito autoral, mas a sua transpiração em cima daquela inspiração, ela vem a ser um texto escrito, e esse texto, quando é publicado, gera direitos patrimoniais e morais de autor. A mesma coisa com as melodias. Quando você faz para você em casa, guarda, ela é uma música, ela está lá. Letra e melodia. Ela está lá, você pode usar. Mas ela ganha o mundo a partir do momento que ela é publicada. Então, a partir do momento que ela ganha o público, e ela tem que ser... isso tem que acontecer de uma forma esmerada, de uma forma industrial, para chegar até as pessoas que querem, e ser trabalhada pela indústria para fazer com que os gostos atinjam aquela obra na qual a indústria investiu. Percebe todo o jogo? A partir desse momento, você tem o quê? Vendeu, eu tenho direitos autorais patrimoniais, sobre uma parcela do lucro, do custo, não importa, e morais, para garantir a integridade daquilo que eu coloquei no mundo. Então, aquilo que vai para o mundo, que são textos, composições, obras plásticas, projetos de engenharia, programas de computador, base de dados, tudo isso que vai ao mundo de uma maneira que o autor criou, tem que permanecer daquela maneira sempre. Intacto. Só pode ser por ele deformada, alterada, cortada ou recortada. E a partir do momento que está garantida essa integridade, sob qualquer forma de comercialização, eu, autor, devo ganhar alguma coisa. Isto é o direito autoral, como se entende essa ficção hoje. Então tá, então vamos pegar... Aos 70 anos. Aos 70. Muito bem. Outro dia eu entrevistei aquele artista, o nome dele me fugiu, que tem aquele painel lindo lá no Palácio do Bandeirantes. É fabuloso, eu já vou lembrar aqui, o Luiz Carlos. E a gente estava conversando justamente sobre essa questão. Se ele achava justo, né, a sociedade, na verdade, que é quem vai usufruir da obra, pagar aos seus herdeiros, e vamos colocar 2, 3 gerações, não é? Os direitos sobre essa obra. Ou se ele, artista, entendia que isso já pertencia ao mundo. Posso saber o que ele disse? Depois eu conto. Muito, muito bonito esse questionamento sobre a obra de arte. Qual é essa ficção, esse sistema autoral? Nasceu no mundo inteiro da mesma forma? Isso funciona em todas as leis do país do mundo, porque tem uma gênese, que é a Convenção Internacional da União de Berna. E tudo que saiu de lá foi para todos os países ditos civilizados do mundo, até alguns que dizem não civilizados, países socialistas, países, não importa o regime político, né? Há uma unanimidade nessa matéria. É um mercado que se une independente das questões políticas. Porque ele é global antes da globalização. Ele tem arte. A ubiquidade disso é que é fantástica. Muito bem. Para se garantir esse direito, como é que os legisladores pensaram? Porque esse direito, você falou em 70 anos, a Convenção Internacional fala no mínimo de 50 anos, e os países foram trabalhando este número do jeito que bem entenderem. Há uma tendência, a meu ver, perversa de se aumentar esse prazo, quando inversamente a tecnologia o diminui muito. Claro. Quer dizer, na medida em que você torna obsoleto em 2, 3 anos alguma obra, como é que você vai aumentar esse prazo de proteção? Quer dizer, é meio ilógico, não é? Eu acho até uma conta errada da própria indústria, daqueles que pensam que vão se beneficiar desse direito. Mas a verdade é que ele nasceu de forma... Nós conhecemos os direitos materiais. Se você não transferir, eles perduram centenas de anos na mão de um só
ou de um grupo. Este não, ele obedece ao princípio da exclusividade, do privilégio do direito autoral. Não é monopólio, ele é um privilégio sobre aquela base que se escreve. Monopólio seria se só eu tivesse o direito de escrever sobre direitos de autor. Ora, todos têm o direito. Agora, esta obra não pode ser reproduzida do jeito que ela veio ao mundo sem a autorização da editora e principalmente da autora. Não é? Então, no momento em que você tem autor, você tem as pessoas para quem ele pode ceder esses direitos. Geralmente, o artista, o autor, ele não gosta de administrar a sua obra. Com certeza. É um pouco fora do seu métier. Por isso, a lei facultou essa possibilidade de ceder. O que todos devem ter muita atenção é sobre essa forma, o contrato, que se estabelece nessa forma entre o autor e o seu divulgador ou comercializador dela. No momento em que você tem um autor, esse autor é um sujeito que vive num determinado tempo e espaço. Isso significa que ele está sujeito a receber por todos os seus sentidos o que acontece naquele pedaço de mundo em que ele vive. O que significa que a coletividade, quem está dando um input à sociedade, a notícia que ele escuta, os meios que ele tem à disposição dele, o que o direito autoral pensou lá atrás na sua história? Que já que a sociedade, entre aspas, é uma espécie de coautora, então eu dou a esta personalidade que, de uma maneira muito única, muito sua, nos deu, transformou esses inputs em algo diferenciado, capaz de ser protegido, ele vai gozar desse direito por um período X, mínimo de 50 anos, e a partir do momento que esse direito se extingue, e nesse tempo ele pode falecer e os herdeiros herdarão a forma de administrar essa obra, a partir do momento que isso se encerra, se dá o gozo da utilidade pública, do domínio público, porque está se devolvendo à sociedade aquela parte com que ela contribuiu. A tese é essa, como se conhece a história é essa. E aí eu pergunto, de fato a internet mudou tudo, né? Porque hoje você entra dentro dos museus pela internet. Isso é maravilhoso. Não é? Você viaja nos museus, você vê um show, não é? Mas veja, o artista plástico, no caso do museu, tem direito à exibição. Se você cobra a entrada ou se cada acesso a esse museu for cobrado, mas uma não parte é cobrado. disso. Quando não existe uma autorização prévia perfeito. dos artistas para que isso ocorra dessa maneira. Tá. Mas se você tiver uma entrada paga no local físico, parte disso vai para os artistas ou para os seus herdeiros. Com certeza, porque o direito de exibição é um direito patrimonial de autor. Então, já volto aqui com a doutora Eliane Abrão. Você conhece a Beth Abrão? A Beth Abrão é uma mulher fantástica também. E aí eu misturando o seu Abrão com o dela. Não, Eliane Abrão, advogada brilhante em direito autoral. Eu estou recebendo aqui também o Dr. Roberto Douglas Abrame, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. Muito prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu e a honra de estar aqui com você, Rosana. Doutor, a gente fala tanto de vários tipos de violência. Eu pergunto, aqui no Brasil, o número de óbitos no trânsito continua alto, diminuiu, há alguma esperança ou não? Esperança sempre tem, mas os números são ascendentes, né? Vem só um aumento exagerado até, onde nós temos hoje, por ano, 43.200 o ano passado, né? No Brasil, o que dá mais ou menos 120, 130 por dia. Por dia? No Brasil. No mundo, 3.600 por dia. 1.200.000 e poucos mil por dia, por ano no mundo. O Brasil está sempre bem em alguns dados, né? É impressionante como quando se trata da vida humana, o Brasil é vanguardeiro, né? Que nem na violência à mulher, que o Brasil ocupa o 7º lugar no mundo. Né? A violência também deve estar mais ou menos nesse patamar. Claro. A violência no trânsito, nós estamos falando da violência entre os condutores, o condutor e pedestre, né? Os motociclistas. É uma mortalidade tão alta que ela é equiparada à mortalidade do câncer, do coração, entendeu? E há algum estudo do custo social desses acidentes, doutor?
O custo é sempre elevado, né? O SUS tem milhares de internações. Nossa, né? é o que mais tem, alto. né? O que mais trânsito. tem Pelo menos o SAMU trauma o SAMU, pelo trânsito. é. O custo é alto, entendeu? E o que nós podemos fazer é sempre ir com a esperança e a fé de que nós vamos reverter esse cenário. O Brasil é signatário da ONU na década da segurança viária, que de 2011 a 2020 nós temos que reduzir 50% da mortalidade, né? Nós já estamos aí de 2011 para cá, já se passaram alguns anos. E nós ainda só aumentamos, não diminuímos nada. Foi uma derrota não conseguir do Congresso a aprovação daquela lei para fazer o teste com o simulador? Porque eu acompanhei ao largo e ficava sempre aquela discussão, não precisa do simulador. E eu cheguei a ver uma dessas máquinas, eu achei muito interessante, eu achei que realmente ela capacitava mais aquele aluno. Estou certa? Não? Como é que o senhor viu essa derrota? Aqui é o seguinte, nós representamos aqui uma sociedade médica, né? Onde ela, para expressar, ela tem que estar embasada em medicina, em evidências, né? Nos estudos que se tem atualmente, não há uma evidência de que o jovem que aprende no simulador, ele vai ter menos acidente de trânsito, né? Não há essa constatação, entendeu? O que pode, o simulador é às vezes ver uma avaliação, por exemplo, uma pessoa que tem lá um acidente vascular cerebral, né? Aí ele pode ser usado num outro momento, aí já tem alguns estudos sobre isto, né? Tá. Mas esse de tirar a carta aí, não tem. Então a nossa associação não foi favorável. Vocês não foram favoráveis? Não, porque não há o estudo. Tá, não há uma não comprovação é de sim efetiva. ou não há comprovação. Tá. E a lei seca funcionou? Funciona ainda ou foi um tiro no pé? Então, a lei seca lá em 2008, né? Já faz tempo, né? Como passa, né? Então, ali houve, em seguida da lei seca, caiu muitos acidentes. O gráfico decresceu na época, né? Aí depois o relaxamento da fiscalização, né? E também o incentivo à educação do trânsito, né? Sim. E de mostrar os riscos, né? Porque o risco ele é relativo. O que é risco para mim pode não ser para você. Sim. Então, por exemplo, lá fui dar uma palestra em Belém. A gente dá muitas palestras no Brasil, né? Nas capitais sobre este assunto do trânsito. E aí eu, por exemplo, pergunto para um garçom, como é que está aqui o álcool e o acidente de trânsito? Não, isso não tem problema. Eu falei, você acha que pode beber cerveja e dirigir? Ele falou, claro. Eu falei, quantas? Ele falou, 10. Eu falei, 10 latinhas, 10 garrafas. Então, a percepção de cada um é diferente. E a nossa associação defende o zero. Nasceu dentro da nossa associação, junto com os professores da USP, lá da professora Vilma, né, os trabalhos que constataram 55% dos mortos no trânsito têm álcool no sangue, mesmo abaixo do limite permitido. Daquela época, porque hoje o limite é zero. Né? Essa briga veio, me parece, que vocês começaram a acompanhar um país, a Alemanha, se não me falha a memória. Não, tem vários países do mundo que já é zero. Né? O Japão é zero, né? Nós temos a França tendendo a isso, né? A Alemanha. Então nós temos hoje China. Nós temos, hoje no país, no mundo tem 5 com 0. Né? Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas é o seguinte, é que no fundo lá, quando você tem, né, o acidente com álcool, é diferente da punição. Lá você vai mesmo. Punição, né? A punição para valer, né? Essa é a grande Aqui diferença fica do Brasil. a hermenêutica da grande professora Eliana. Aqui, não né? Mas é... Ela atrás, aqui, eu aprendi com ela aqui ao lado, né? Ela buscou lá atrás da história as coisas lindas, né? Exatamente então, isso. A história às vezes se repete, às vezes a gente quer renovar alguns capítulos.
Você sabe que eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, e você fica espantado, porque chega em determinada hora no supermercado, você não compra bebida alcoólica. No restaurante, chega a determinada hora, se você estiver bebendo, os garçons tiram o copo da sua mão. Não é? Então, estive na Turquia também, e você percebe que o costume de beber lá praticamente não existe. Né? Então, eu acho que essa cultura do Brasil de bar em cada 10 metros, né? Bebida rolando solta, e eu não sou fundamentalista nem xiita, né? Eu acho que nós temos esse costume de beber mesmo, mas há um exagero, não é? E eu entrevistei há pouco tempo o Tércio Sampaio, Eliana, e ele falou assim: Rosana, o brasileiro nunca incorporou o espírito da lei. Ele é um contumaz infrator da lei. É dele. Mas é fantástica essa definição. Agora eu quero entender por quê. Quer dizer, eu gostaria de saber por que nós não aceitamos. É verdade isso. Mas eu digo ao senhor, quando veio a lei, eu me senti lesada. Porque eu disse, meu Deus do céu, com um copo de cerveja, eu continuo mantendo a minha rigidez, a minha atenção. Claro que eu tenho responsabilidade e nunca toquei a velocidade no carro, principalmente com ou sem lei. Bebi um pouquinho, vou muito mais devagar do que eu vou sem beber. Né? Acho até que às vezes a direção agressiva é maior sem beber. Mas enfim, morro de medo de atropelar ou de ser atropelada. O maior medo na vida urbana hoje é esse. Mas aí eu pergunto, esse índice sendo geral, tal zero, né? Existe aí uma tolerância, ele não varia de pessoa para pessoa? Não, variar sempre há variação. Cada um de nós é único. Você estava falando agora mesmo dos direitos autorais, e o grande direito autoral é o do nosso Criador, né? E o que ele cobra, ele não cobra em espécie, mas ele cobra que seja igual a ele, não é assim? Verdade. Esse é o grande direito mas não autoral. Podemos ser perfeitos. Né? Ele perdoa a nossa imperfeição. Então, mas tem algumas coisas que não podem ser perdoadas, né? Então, essa coisa desse argumento que a gente varia de pessoa para pessoa, de idade, de peso, do sexo, mas isso em qualquer lugar da literatura médica que você procurar, lá está descrito. Um copo de cerveja, ou enfim, um mínimo de álcool, altera em alguma coisa, algumas coisas do nosso organismo. A lentidão do reflexo já mudou, a percepção, uma alegriazinha interna que dá mais coragem, não é? Por isso, o zero é necessário. E tem mais, nós temos, assim, não é tabulado, mas conversando diariamente com as pessoas e com pacientes, a maioria está a favor do zero. A maioria está. Mas não é esse estar do brasileiro, ele acha lindo a lei para os outros, mas claro. se for para o umbigo dele, não vale. Claro. Será que quando o paciente fala, não, eu também, eu sou a favor do zero, ponto e vírgula, até o dia do churrasco? Eu acho que nesse aspecto, Rosana, desse assunto não, porque quem defende o álcool, e álcool para dirigir, nós falamos do álcool para dirigir, para ele é invulnerável. É claro, com ele ele é nada invulnerável, acontece. entendeu? Não tem problema. Não, eu acho que a maioria é mesmo contra o zero, e nós temos muitos relatos já de jovens que já começaram a fazer o da vez. Hoje ele não vai beber, porque a maior mortalidade é de sábado para domingo, pós-balada, né? É ali que está a grande mortalidade, 25% da mortalidade é dessa idade aí, desse jovem das baladas. Sábado retrasado eu estava indo para Osasco, na Castelo Branco, e um carro vindo do outro lado. Não, muita velocidade, muita velocidade. O pedestre atravessa a marginal, doutor. Ele tentou frear, capotou, o carro bateu nos fios da marginal, só sobreviveu o motorista, pelo menos até aquele momento. Agora, aí vem a pergunta, para os motoristas, tudo. E quem é que vai punir os pedestres
que não estão respeitando mais nenhuma lei, porque agora eles acham que o mundo é deles, né? Não é? Não estamos na Europa, vamos deixar claro, nem nos Estados Unidos, a cultura é outra, não é? Mas o que eu percebo aqui é que o pedestre, ele passa na frente do seu carro, olhando para você, ainda dando bronca. Tipo, pare. Mas como sabe, educar? Não, como educar, essa é a arte, né? Mas sabe, Rosana, que a luta do poder entre carro e moto, caminhão e carro, carro e pedestre, moto e pedestre, é claro que o ganho tem que ser quem? A vida. Claro, perfeito. Então, o mais vulnerável tem que ter preferência. Perfeito. Acho que teve essa coisa de alguns pedestres se lançarem mais, mas eu acho que numa faixa de pedestre, ou qualquer lugar da avenida, onde o pedestre estiver caminhando na rua, nós vamos ter que... Não adianta ter a placa, o pedestre tem prioridade. Não. Ele tem que ter mesmo, é a vida. Mas, doutor, agora, podemos educá-lo para usar melhor, né? Não, mas não é isso. Então, que me desculpem, mas se você está numa avenida como a Brigadeira, Faria Lima, Rebouças, a Paulista, e a gente for parar toda hora para todo pedestre, então realmente deixa o carro em casa. Tem essa organização. Porque eles não querem mais atravessar na faixa de pedestre. Pelo espírito do brasileiro dentro daquela coisa de não respeitar nada. Eu coloquei uma câmera no meu carro, porque o motorista, ele pode estar errado 99,9% das vezes, mas aquele 1% do motorista que estava certo, e acabou acontecendo uma fatalidade. Não mercê dele, mas mercê do outrem, pelo menos a prova perante a justiça ele vai ter, doutor. Então, eu gravo tudo. Porque, realmente, você não sabe. Ali na Brigadeiro com a Luiz Antônio, esquina com a Rua dos Ingleses, a faixa ficava a 20 metros da curva, né? Eu passo ali todos os dias. Só viu que arrebentaram? Arrebentaram a placa para cruzar reto a Brigadeiro, para não ter o trabalho de fazer a volta. Então, e aí, doutor? Eu pus minha cama por causa daquele farol. Porque é uma loucura, você é surpreendido com o pedestre fazendo a curva aqui. É uma coisa. Então nós precisamos, não estou defendendo que tenha 1000 pessoas na rua e cada um atravessando lugar, estou defendendo que ele tenha a cultura, a educação, a cidadania, né? Isso, perfeito. Mas isso vai em todas as escalas, porque aquele pedestre, ele também é motorista, muitas vezes. Muitas vezes. Alguns não, a porcentagem pequena, viu? Porque a maioria é motorista. Então ele mudou só de lugar naquele momento. É que nem a moto. Quando você pede a pizza em casa, você quer a pizza logo. O remédio em casa, você quer logo. Mas na hora que aquele moto passa por você, você agora é condutor do carro, e você está vendo a velocidade que ele está passando naquele corredor, você já não quer mais que ele faça aquilo, mas para você ele quer. Sim. Então, no fundo, exatamente a mudança de cultura da história, né? Que nós precisamos ter a cidadania. Por exemplo, quando a pessoa vai renovar a sua carteira de habilitação, na verdade, ela tem que ser o seguinte: eu estou mesmo em condições, doutor? E o médico que está fazendo também tem que fazer de acordo, não é? As avaliações todas serem válidas. É vida que está em jogo. Quem falou ao vermelho, eles achar que isso lá é a multa, ele está muito longe do que representa aquele sinal. Claro, aquele sinal representa a vida dele e a do outro. Sim, mas com certeza, mas eu acho que é isso que falta em tudo. É. Não é? Esse desrespeito. A noção do coletivo, exatamente o que a gente estava falando lá fora. Falta o cidadão crescer com noção de que ele é só um no meio de uma comunidade, com deveres, com direitos, não é? E falando em direitos, né? Eu adorava. Tem aquele livro que fala o direito de ser um homem. Como é que é do. Acho que é do Manuel Seu. O direito de ser um homem público sozinho. E aí eu lembrei dele agora e me puxou o direito da personalidade. O que é o direito de personalidade? Já que a gente está falando do brasileiro, que não é todo umbilical. Vamos falar sobre o direito da personalidade. Um direito sério, um direito que brasileiro, estrangeiro, desde que seja ser humano, tem. Que direito é esse? Melhor colocando para diferenciar dos direitos autorais. O direito autoral e o tratamento jurídico de um livro, por exemplo, é o de uma coisa,
é uma res, a música é uma coisa, é uma res, porque depois que sai da minha cabeça e atinge o suporte mecânico, ela tem vida própria. Ela corre o mundo, só tem que ser fiscalizada para efeitos de gerar renda. Direito à personalidade, não. Direito à personalidade sou eu mesma. Então, eu não posso transferir a minha personalidade nem o meu nome. Eu não posso brincar de ser Rosana, a Rosana brincar de ser Eliane. Não. Isso é intransferível, imutável, renunciável. Este dado da personalidade é o que constrói a pessoa como tal. É totalmente subjetivo, né? Uma parte das obras autorais é personalidade, mas a outra parte é coisa. Esta personalidade que eu carrego, que eu construo com os anos, e que na verdade só termina com a minha morte, é a minha biografia. E é aí que nós vamos entrar no assunto que hoje está dominando todas as discussões, sim, é isso? Sim, é isso mesmo. Então, vamos dizer, eu sou uma das poucas vozes dissonantes em relação a essa coisa. Celeuma. Claro, sobre as biografias serem totalmente não autorizadas. Porque o nosso sistema jurídico hoje pede a autorização em casos de intimidade. Aliás, o projeto de lei que está aí tramitando, meu modo de ver, não entendeu o sistema jurídico. Nós não somos... As leis não existem aí saltitando você sem escolher uma a dedo, claro. Elas têm uma ordem. A hermenêutica, do que o senhor falou, é um estudo científico. Nós temos classificações, ordens e hierarquia de leis. Então, nós temos uma Constituição que não permite que se invada a privacidade, a intimidade. E eu estava lendo esses dias, quando escrevi um artigo a respeito, é muito engraçado, porque a Constituição fala, é inviolável a intimidade das pessoas, resguardando-se o direito à indenização quando for violada, né? Quando houver abusos a essa infração. E aí as pessoas entendem que já que existe a possibilidade de indenizar, pode violar. Caramba! O legislador sabe o que faz. Ele diz é inviolável. Ele não disse é passível de violação. Pode violar, mas você vai pagar uma indenização. Muito bem. Não é isso. Se é inviolável, lei infraconstitucional nenhuma, como o artigo 20 do Código Civil, como o projeto de lei que vem acrescentar aí um parágrafo, pode alterar isso. E sempre foi assim. Então, a partir do momento, e no meu modo de ver, quando você tem uma história das chamadas pessoas de expressão pública, que também temos que pensar, o fato de nós estarmos aqui, nos dando a conhecer publicamente por esse determinado tipo de mídia, nos torna pessoas de expressão pública? O que é uma celebridade? Exatamente. Você no seu meio é. O senhor possivelmente, quantos estariam na sua posição? Mas você isso também dá o direito e a capacidade de me tornar uma pessoa com a exposição da minha vida pessoal por terceiros? Por favor, isso se chama desrespeito, acima de tudo. Isso é desrespeito. Tem só gente aí que quer ganhar em cima do que você construiu. Então, eu não aceito esta visão anticonstitucional da biografia e, ao mesmo tempo, acho que tudo aquilo que é publicado e que o biógrafo tem o trabalho de buscar e amarrar de forma pública, isso nunca a lei proibiu. Está ali, não tem erro. Agora, a partir do momento que você entra em coisas da minha intimidade, dizendo que é interesse público, porque eu sou uma grande artista, porque eu sou uma grande escritora, uma grande compositora, por favor. Não, até porque o que interessa à sociedade é aquela celebridade e não quem ela é dentro de casa. Muito bem. É o trabalho que ela expõe ao público. Exatamente. E o caso do Roberto Carlos, que todo mundo fala, nesses debates pelo Brasil afora, a gente coloca o seguinte, eu coloco muito isso. Ele foi uma pessoa que a vida inteira primou pela sua privacidade. Ele não é como tantos outros artistas que adoram contratar uma assessoria de imprensa e expor a vida. Cada um tem o direito de ser como bem entender. Agora, eu vou atacar exatamente essa pessoa que me demonstrou a vida inteira que não quer que lhe perpassem a intimidade. Por favor, vamos respeitar. Isso é, aliás, toda essa discussão deve começar e terminar na Declaração dos Direitos Humanos. Com certeza. Porque é lá que o direito à privacidade está garantido. Com certeza. E na nossa Constituição. Então, é impossível que agora pessoas que queiram ganhar notoriedade, dinheiro, em cima do nome de outra, pegando carona, acha que o fato de eu me irmanar ao sentimento dele numa música que eu amei, me dá o passaporte para entrar na vida dele, virei íntima? Jamais. Não virei. E eu vou além. Aliás, eu ia lhe fazer uma pergunta.
como está a questão do pós-morte nessa autobiografia? A família teria que continuar dando autorização? Seguramente, o Código Civil prevê isso. A família, né? a família Então, dá é autorização? um direito um pouco diferente. Existe o direito de obstar, de não permitir, o direito de autorizar. São situações jurídicas específicas, né? Mas ele terá o direito de autorizar, não, o herdeiro também. Porque a nossa vida continua, os nossos direitos, né, continuam pós-morte, não é? É isso que é bonito da nossa profissão. Doutor, há uma cadeira já voltada para a medicina do tráfico nas faculdades? Já se pensa nisso como currículo? Nós temos assim, a residência médica. Primeiro isso aqui, a Abramet foi fundada em 1980 como Associação Brasileira de Medicina, mas não como especialidade médica. Ok. Aí, em 94, demorou 14 anos a luta para ser uma especialidade médica, né? Então, ela é nova como especialidade. Como nós temos 53 hoje, 54, né? Estão entre as mais novas. Nós temos a residência médica no Rio de Janeiro, a residência médica na Unifesp São Paulo e cursos de pós-graduação na USP e em outras faculdades do Brasil tem. Dentro da graduação médica, com o nome Medicina de Tráfico, ainda está já colocando. Mas tem o seguinte, tem dentro da epidemiologia. Dentro da saúde pública você tem a área nossa ali dentro. Né? Perfeito. Mas agora, a cadeira, mas vamos conseguir. Para os alunos, há um preconceito? Não, medicina de trânsito... Me dá a impressão que seria, talvez, para os estudantes, uma especialidade que não atraísse muito a questão de dinheiro, de holofote, mas, na verdade, ela é voltada como diretriz pública mesmo, não é isso? Vamos ver. Hoje, você conhece algum médico que foi da cardiologia para obstetrícia? Jamais. Não vai. Vice-versa, também é difícil. Acontece um pouquinho, mas não é assim. A especialidade médica que mais recebe especialidade outras é a nossa. Verdade. Nós temos não todas, muitas, vamos supor assim, 30 especialidades das 50 que vêm fazer os nossos cursos de especialização. Muitas vezes você sabe que o interesse dele vir pode ser alguns lá do trabalho da cidade dele, etc. e tal. Mas depois ele sai do curso de um ano com uma visão onde o condutor é uma pessoa, e uma pessoa em todas as suas dimensões. A dimensão social, psicológica, biológica, espiritual e outros que não conhecemos. Né? Então o curso é um curso que eles fazem onde eles passam a amar a especialidade. Ai, que legal. Isso é a história. Porque é um trabalho digno. Embora tenha algumas coisas do passado, né? Porque como é ligado a órgãos públicos, que tem essas dificuldades. É por isso que eu falo, vem contaminada com preconceito, então tem não é? isso. Mas a nossa linha é essa linha, então, do resgate da moralidade. Mas eu posso te dar um dado para você importante. Na Dinamarca, que é pela ONU o país mais feliz do mundo, em 2012, 2013, fizeram lá uma pesquisa no povo, perguntando sobre o resgate da moral no trânsito. Lá na Dinamarca, 82,5% respondeu que há necessidade do resgate da moral no trânsito, na Dinamarca. Então nós aqui queremos o resgate da moral no trânsito. É que eu acho que o carro transforma a pessoa em outra, não? Isso, Dá tanto poder que você já Não, é não impressionante. é a mesma. Basta você ir nessas feiras do automóvel, você olha o olhar daqueles homens e mulheres vendo aquelas máquinas da velocidade, porque é isso que atrai. Isso. Né? O que atrai é a velocidade. O pessoal fica assim, babando mesmo, né? Eu acho que entra um componente, é por isso que é bárbaro, né? Tudo volta para a educação e tudo volta para sociologia, para, né? O homem que fica mexido com a virilidade, a mulher que fica mexida também, não é? Porque tem toda uma cultura de que ela não pode, que isso não é para ela, de libertação, né? Aquele filme, que é a Thelma e Louise, né? Que elas terminam no carro, não é?
realmente merece grandes estudos, não é? Esse cenário que você mostrou agora do carro, o homem, da mulher, veja que nós estamos correndo, nós, eu digo, medicina de tráfego, contra a correnteza. Porque o que mostra a indústria do Sim. carro é a beleza, né, a velocidade, o status, são valores que são vendidos junto com o carro, não é assim? E nós estamos falando da segurança e da sobrevivência e do valor da vida, né? E não só da vida e morte, mas também da qualidade, porque o número de sequelas que fica é enorme. Nossa, Cadeirantes e outras sequelas que vêm com o trânsito, né? Para cada morte tem aí duas e meia pessoas sequeladas definitivas, né? Sequelas pequenas tem aí 10 a 20 cada acidente de trânsito. foi por isso que eu perguntei para o senhor em termos de estatística, porque o impacto disso tudo na medicina, no custo social da saúde, é algo fenomenal. E o que você perde de produção humana também, né? Agora você veja bem, também tem um aspecto que é assim, o colesterol, todo mundo conhece o colesterol, não é? Pelo menos o nome dele. E ele faz parte de um processo enorme para ser, então, ali que é o produto final ali que vai dar um infarto, acidente vascular cerebral. Mas todo mundo hoje tem medo do colesterol. E tem o seu problema, o colesterol. Mas sozinho ele não faz nada, porque a vida, toda a vida tem colesterol. É fato. Mas a vida não tem carro. A vida não tem carro. Ótimo. Então você tem medo daquilo que tem vida, né? Que na vida tem aquilo, né? Agora, o carro, todo mundo pega o carro de manhã cedo, ou a moto, e ele não acha que aquilo é perigoso. Perigoso é a picanha, que é gostosa. Mas o carro não é, o carro é. O problema é a cerveja da picanha. Entendeu? Então nós precisamos ver isso, dar realmente, como faz ali o jurídico faz muito bem, dar peso corretamente, colocar na balança as coisas, né? Com certeza. Então você pega muito executivo tomando simvastatina, porque tem lá as indicações dele, da indica da Mas não toma simvastatina. vergonha na hora de Mas pegar ele o carro. morre, mas ele morre no trânsito. Sim. Então Entendi. precisamos mudar rever alguns valores sobre A vida. a vida, A vida. e do que a televisão, né, vai fazer também. Coloca muito bem. Mas coloca veja, a partir do momento que ainda hoje no Brasil o maior direito perante o Supremo Tribunal Federal é a vida e não a dignidade humana, você vai esperar o quê? Porque o que é a vida sem a dignidade Sem humana? dignidade. Não é? Então é isso que está aí hoje. Não, a vida acima de tudo. Como? Sem dignidade é impossível, não é, É Helena? engraçado, você para variar, tocou muito bem nesse ponto, nessa ótica do Supremo, mas eu estava pensando, enquanto o doutor Douglas falava, nessa coisa de como vender o glamour em cima de um carro, Sim, né? sim. O apelo sexual, o apelo de Então, será que virilidade. compensa todos os tributos que o governo Recebe. compensa do ponto de vista do mercado, mas do ponto de vista do resultado, Tributário. mas do ponto de vista do resultado que é gastar a Sim. mesma quantidade não é, de impostos, Sim. provavelmente na saúde. Quer dizer, estranha, essa equação parece que não foi pensada. E eu vou além. Já que está proibido fazer propaganda de cigarro, então vamos proibir fazer propaganda de carro aí. também, porque também é uma arma. arma. É uma arma. É que aí deixa eu pegar uma carona dessa. O cigarro, de qualquer forma, ele é prejudicial. Sim. O carro bem utilizado, Não. Então nós podemos mudar o jeito de mostrar o carro. Já mostra uma coisa educativa. Nós temos, eu dou na aula, uma propaganda na Europa, de uma marca, onde coloca um ciclista ao lado dele, do carro, e o ciclista coloca a mão no carro para parar ali. De repente, vai um pouquinho assim, aí o carro, na hora que ele vai colocar a mão, o ciclista, o carro dá uma marcha ré enorme e ele cai, o ciclista. Como propaganda. Entendeu? Quer dizer, não dá. Nós tem que rever as propagandas. Elas podem continuar. Também entendeu? acho. E elas vão ganhar mais com isso. Tirar o apelo sexual, tirar o apelo de virilidade, que aliás é o que o Brasil vende para fora, né? Você viu aquela camiseta que um dos patrocinadores
da Copa lançou nos Estados Unidos, né? Porque a mulherada acham que nós, mulheres brasileiras, né? Então, essa coisa da Tropicália, não é? Gente, essa coisa da Tropicália brasileira que eu acho que a gente precisa mexer. Agora, se tiver sentado numa Maserati, se estiver sentado numa Lamborghini, você não vai sentir cócega na mão para dar uma pisadinha, Dr. Douglas? Eu, sinceramente, faz menos de um ano que eu fiquei sabendo dessas duas marcas que você citou. Eu não tenho nenhuma ligação. Nenhuma atração. Não tenho. Não tenho ligação com o glamour do carro. Mas não por causa da área de que eu atuo. Não, sempre foi assim. Eu não sou ligado nisso, entendeu? Eu sou ligado nisso, nesse encontro. Na vida. Esse encontro que a gente tem e aprende um com o outro, né? Tem um momento das últimas aulas que eu vou dar no curso, que eu chego lá e falo assim para os colegas médicos, hoje é a última aula. A última aula. Aí eu falo, põe um slide que assim, será? Aí eu mostro. Última aula é o dia que a gente já mostra a médica, né, lavando as mãos no lavatório do consultório e que aquele é o último paciente que ela atendeu. E que dali ela vai embora, ou nós vamos embora como médico, para casa, achando que vai atender no dia seguinte, mas não vai, porque a vida pode ter levado embora. Sim. Então a última aula é o último dia que a gente aprendeu com a última pessoa. Exatamente. Então este é uma coisa do enfoque que a gente tem. Beleza. Não é esse é o enfoque. Beleza. Né? Exatamente então, isso. Eu acho que esse lado humanista é o que está fazendo falta para o Brasil. Mas é resgatar. No mundo, hein? Também acho. No mundo. O Brasil hoje está sendo responsabilizado por muita coisa. E, na verdade, ele tem muito mais a ensinar para o mundo. Né? Nós temos muitas coisas boas para ensinar para o mundo. Graças a Deus. Mas o mundo vem com uma tal ganância, ímpeto, né? Com ímpeto, por meio dos filmes que falam muito sobre violência, carros batendo, carros quebrando, tiros para tudo quanto é lado. Como é que nós seres humanos, vamos passar ao largo disso? Nós somos influenciados. Quantas vezes, quantos filmes você assiste? Aliás, atrás de um tipo de diversão, acaba recebendo outra informação. Isso vai formando um depósito residual na pessoa, do qual ela não consegue nem se libertar. Muitas vezes ela é conduzida por isso. Você lembra aquele filme Um Dia de Fúria? Que começa ele no trânsito, né? Aquela coisa, né? Louca, né? Agora, eu sei, Eliane, que o Brasil tem muita coisa boa, concordo. Mas a gente só não pode fingir que não existe, enfrentar o que tem de ruim. Então, a gente tem a violência no trânsito, a gente tem a violência contra a mulher. O Brasil é o 7º lugar de maior violência contra a mulher do mundo. Nós temos, querendo ou não, e lembrando o Tércio Sampaio, esse jeitinho brasileiro, o que tem de gente pirateando música, filme, DVD, CD... Então, que é aquela coisa, né? Como é que o mercado, como é que você encara toda essa pirataria que está o tempo todo em todas as esquinas de São Paulo? Eu vou dizer da minha ótica de advogada, não é? Quer dizer, quando as pessoas que são as titulares do direito se mexem, o judiciário recebe imediatamente e responde positivamente a todos os pleitos. Então, aí é uma questão, no meu modo de ver, não deve ser tratada como crime, efetivamente. É um crime, mas não deve ser tratada como se trata animalescamente, vamos dizer assim, né? Com certeza. O seu público consumidor, eu acho que eles já até perceberam isso, mas tem que educar. Porque é tão fácil surrupiar uma obra imaterial, a tecnologia propicia isso. Exatamente. Quer dizer, um dado bom que cria uma coisa altamente negativa. Então, você tem que educar o limite das pessoas. Nós estamos falando de limites o tempo todo. Se eu pego um carro e adoro pegar uma estrada, tem horas que, independentemente de existir proibições, radares, etc., eu tenho que saber que eu tenho que ir um pouco mais devagar, não é? Carro, para mim, sempre foi meio de transporte mesmo, né? E eu comungo da sua visão sobre o automóvel. Mas acho que nós temos
que nos policiar, nós temos que nos educar. E aí é uma coisa que eu não sei te dizer, Rosana, se é o Brasil, se é o ser humano, se é a religião que segura, que dá limites, que está sendo tão descaracterizada. A falta de valores. De valores, esse não é? desvirtuamento. Então, eu não sei aonde, eu sei que eu fiz a minha parte, eu criei uma família, aposto que vocês também, a gente faz a parte da gente, a gente cria filhos da melhor maneira, buscando respeito, mas estamos todos, o tempo todo, sujeitos a sermos desrespeitados. O que a gente tem que fazer é tentar não só resguardar e defender o seu direito, mas vir aqui, como nós estamos vindo, e colocar, olha, vocês não estão sozinhos. Vocês que pensam nesse direito, que vocês respeitam, vocês não estão sozinhos. Exatamente. Nosso tempo chegou ao final, eu quero agradecer muito o Dr. Douglas. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Estamos sempre às ordens de vocês. Larguei tudo lá hoje quando me chamaram para o Eu programa. soube. Porque aqui passa as coisas que onde tem os valores a serem, né, trocados com os telespectadores, refletidos. E no mundo todo. No mundo todo. E em tempo real. Em tempo real. Não é unir a tecnologia com o humanismo, não é? Acho que é isso que a gente quer, né, Douglas? É, colocar o humanismo também na tecnologia. Exatamente. É isso aí. Doutora Eliana, grande prazer recebê-la aqui, minha colega. Foi meu, querida. Foi Muito obrigado pelos ensinamentos todos. Imagine. Todos aprendemos. Muito obrigada. Sucesso. Queridos internautas, até a semana que vem. Um ótimo descanso. Vamos pegar aqui um tempo muito frio ainda, chuva em São Paulo. Mas, enfim, vamos em frente. Vamos pensando no Brasil. A Copa está chegando. Vamos pensando, vamos educando. Vamos mostrar para o mundo, não só que nós não somos essa tropicália, mas que nós somos muito mais ainda. E somos. É só perder um pouquinho do jeitinho brasileiro, do gingado, só na hora certa, porque realmente nós seremos o primeiro lugar no mundo. Fiquem com Deus. Posso aplaudir? Vamos lá. Muito bom.